as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Prefeitura de Hortolândia começou hoje, segunda-feira, a vacinação de alunos da Rede Municipal de Ensino como parte do programa Saúde na Escola, que é promovido pelo governo federal. A ação vai até o dia 31 de maio e tem como objetivo atualizar a carteira vacinal de mais de 13 mil estudantes em 32 escolas de Hortolândia. As vacinas serão aplicadas de acordo com o calendário nacional de imunização, conforme a faixa etária dos alunos. E falando em vacinação, a Prefeitura de Jaguariúna vai começar amanhã, terça-feira, a campanha de vacinação nas escolas da rede pública de ensino. Nesta primeira etapa, 5 escolas vão participar da campanha. As outras unidades de ensino também vão receber vacinas em datas que ainda não foram divulgadas. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Quinto sinal marcou 10 da manhã, agora 10:01 nesta segunda-feira gelada na região metropolitana de Campinas. O Manhã Bandeirantes está chegando para esquentar as informações do dia neste 12 de maio de 2025. Uma ótima segunda-feira, um excelente início de semana a você que até agora ficou na companhia do Jornal Gente. Amanhã tem mais, às 8 horas da manhã, logo depois do Primeira Hora aqui na RB e transmissão simultânea na tela da Band News TV. A partir de agora, você, meu convidado, minha convidada, saber o que de mais importante acontece pertinho da gente aqui na região de Campinas, no interior de São Paulo, com equipes espalhadas pelo Brasil e pelo mundo até às 11h30 da manhã, quando o Carlos Henrique traz as principais informações esportivas dentro do Nossa Área com todo o timaço de Carlos Batista. Eu sou o Heitor Fredo, agradeço quem está conosco pelo FM 85.7 e pelas multiplataformas do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você nos ouve pelo aplicativo Band Play. Não baixou ainda o Band Play? Gratuitamente você tem na palma da sua mão todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você pode acompanhar a programação da Band ao vivo, as transmissões esportivas e a Rádio Bandeirantes de onde você estiver. Muito obrigado a você que está online no portal bandmulti.com.br. A Band está on todos os dias, 24 horas, levando a informação onde você estiver, também pelo portal bandmulti.com.br, que tem a aba ao vivo. Clicou, recebeu a nossa notificação e estará acompanhando a nossa programação. Para quem gosta do rádio com imagens, os nossos bastidores já estão disponíveis na transmissão iniciada em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos a caminho dos 53 mil inscritos, faça parte você também dessa comunidade e não perca nada de novo que acontece no nosso Complexo de Comunicação João Jorge Saad, dentro do bairro Jardim São Gabriel. E é daqui que falamos, com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, com o Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Às 10 da manhã e 4 minutos, Manhã Bandeirantes orientando você que nos dá carona pelas ruas, avenidas, estradas que cortam a nossa região. Deixa eu começar com uma informação para quem circula neste momento ou precisa passar pela região do Jardim do Lago. A INDEC iniciou, por volta de 8h30 da manhã, um bloqueio em algumas ruas do Jardim do Lago, por conta de obras que vão acontecer por parte da Sanasa para o remanejamento de rede de esgoto. Essas obras só terminam na quinta-feira, mas a interdição ela vai ser parcial e liberada depois dos trabalhos serem realizados durante o dia para desafogar os horários de pico. Os fechamentos serão no cruzamento da rua Reverendo Professor Herculano Gouveia Júnior, com a rua José Elias Jorge. Um outro trecho também da Herculano Gouveia Júnior, que cruza com a José de Souza Galvão.
E ainda na mesma rua, o cruzamento com a Avenida Dante Alighieri. Tem também uma interdição parcial no cruzamento da José Elias Jorge com a Nazareno Mignoni. Isso também impacta quem precisa passar pela rua Abel Luiz Ferreira. As opções de desvio estão sendo sinalizadas pelo Laindec no local. Uma das alternativas é a senador Antônio Lacerda Franco. Isso impacta também o usuário da linha 416. A linha 416, que faz o Jardim do Lago, está também utilizando essa rota alternativa. Equipes da INDEC estão no local orientando os passageiros, orientando os motoristas, e essas obras podem ser impactadas se chover. Pelo menos por enquanto, o tempo está firme em Campinas, a obra está acontecendo e ela vai continuar nesta segunda-feira até às 5 horas da tarde. Então se programe para evitar o trecho pelo Jardim do Lago. Se você não conseguir evitar o caminho, busque as rotas alternativas, fique atento, fique atenta às placas de sinalização e às orientações dos agentes de trânsito que trabalham pelo local. Às 10h06, quem está conosco pela rodovia Anhanguera tem aquele trânsito normal para o horário. Na pista sentido Campinas, boas as condições, e no sentido São Paulo, 1 quilômetro hoje só de lentidão do 61 ao 60 no trecho que passa por Jundiaí, e na chegada à capital paulista também tem reflexo pelo congestionamento nas marginais. Na pista da rodovia dos Bandeirantes, o trânsito flui bem até a chegada a São Paulo. Então a melhor opção para fugir do trânsito para quem for à capital paulista é a rodovia dos Bandeirantes. Pelo menos para quem for até a chegada à cidade de São Paulo, porque depois vai o motorista enfrentar um problema que já parecia ter sido solucionado, mas que não foi completamente resolvido. Eu estou falando sobre a cratera na Marginal Tietê, reaberta depois de cerca de um mês, provocando um congestionamento na manhã de hoje. O prefeito Ricardo Nunes ontem prometeu liberar uma das faixas da pista central o quanto antes, e a interdição chegou a causar, mais cedo, 50 quilômetros de congestionamento nesta manhã de segunda-feira na cidade de São Paulo. A lentidão segue no sentido Castelo Branco, desde a ponte Atílio Fontana até a entrada da rodovia dos Bandeirantes e da rodovia Anhanguera. Então quem vai neste momento à cidade de São Paulo não vai enfrentar o reflexo dessa lentidão. Agora, no momento de voltar para casa, seja pela rodovia dos Bandeirantes, seja pela rodovia Anhanguera, o motorista vai ter dificuldade por conta deste trabalho que ainda está em andamento. Quem acompanha direto do local está, inclusive, a produção me confirma, ao lado de um dos responsáveis pela obra, é o repórter Guilherme Oliveira, para a gente entender um pouco mais como está a vida na capital paulista nesta segunda-feira por conta dessa cratera que já era para ter sido fechada anteriormente e não ter sido aberta mais. Guilherme. Aqui na altura da ponte Atílio Fontana, em apenas um mês, em 30 dias, pela terceira vez uma cratera acabou se abrindo por aqui. Eu estou com o repórter cinematográfico Patrick Ramiro, com o auxiliar Ney Júnior. Funcionários da Sabesp já estão realizando o serviço por aqui e o problema é exatamente no mesmo local em que houve aquele reparo, o primeiro reparo ainda no mês de abril. Por aqui passa uma tubulação da rede de esgoto da Sabesp. Em abril, uma tampa acabou ali rachando, o solo ficou úmido, acabou cedendo. A Sabesp realizou esse serviço, mas infelizmente, de novo, esse mesmo local, nessa mesma tubulação, houve um problema, o solo ficou úmido e acabou cedendo. Agora a Sabesp vai realizar um trabalho muito mais delicado e muito mais demorado. A previsão desse trabalho aqui é de 30 dias, pelo menos 30 dias. Enquanto isso, a pista central da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco,
vai ficar interditada. Há uma promessa de liberar pelo menos uma faixa nesta quarta-feira. As outras 2 faixas vão ficar interditadas para a Sabesp realizar esse trabalho. A gente vai ouvir agora o diretor de engenharia da Sabesp, o Roberval Tavares, ele que vai explicar um pouquinho melhor qual o trabalho que agora será feito por aqui para tentar solucionar de uma vez esse problema, para que essa cratera não abra de novo na marginal. O Roberval está conversando aqui, mas está à disposição para conversar da nossa reportagem. Roberval, por favor, bom dia. Que o senhor explicasse agora qual o trabalho que vai ser feito por aqui para que uma nova cratera não apareça na pista central da marginal Tietê. Bom dia. Olá, bom dia. Inicialmente aqui pedir desculpas pelos transtornos ocorridos aqui da marginal. Nós estamos aqui em cima de um interceptor de esgoto, está a 18 metros de profundidade. Aqui embaixo nós temos uma caixa de inspeção desse interceptor. O que aconteceu há 30 dias foi que houve uma fissura nessa caixa. Nós reparamos, fizemos a manutenção corretiva na caixa e voltamos ao tráfego normal. O que está acontecendo agora é que, muito provavelmente, na mesma caixa teve essa ruptura. A gente agora vai refazer ela inteira, vamos construir uma nova caixa com um poço de visita que vem até a altura aqui da marginal. Lembrando que são 18 metros de profundidade, equivalente a um prédio de 6 andares. Isso nós vamos executar nos próximos 30 dias para entregar aqui a faixa da marginal à população. E a Rádio Bandeirantes vai continuar acompanhando essas obras, agradecendo ao Guilherme Oliveira, agradecendo a um dos responsáveis pelos trabalhos no local. Se o motorista que está nos acompanhando puder evitar o caminho pela marginal Tietê, é a melhor opção. Se não, já se organize, já se programe para antecipadamente fugir dessa faixa central da marginal do Rio Tietê, que dá acesso à rodovia dos Bandeirantes. A cratera ela fica a 300 metros, mais ou menos, da ponte Atílio Fontana, na altura da saída para a rodovia dos Bandeirantes. Buraco que apareceu no dia 10 de abril no mesmo local, foi arrumado, liberado 5 dias depois. Na ocasião, a Sabesp informou que o motivo foi uma fissura na tampa do poço da concessionária. Isso causou erosão do solo e agora trabalho sendo reavaliado para que não ocorra mais uma vez. Não há previsão para liberação sequer de uma das faixas ainda. Mas a Rádio Bandeirantes vai orientando você que também está a caminho da cidade de São Paulo. Aqui em Campinas, um grave acidente foi registrado neste final de semana. Um idoso de 69 anos, identificado como Antônio Carlos Rosa dos Santos, morreu atropelado na noite de sábado em frente ao terminal Vida Nova, ali no residencial Mauro Marcondes. Motorista fugiu sem prestar socorro. Quem registrou na delegacia foi o filho da vítima que, claro, trabalha com o que for possível em meio ao luto para ajudar nas investigações. Testemunhas relataram que um carro, que já se sabe que era um Celta preto, as placas ainda não foram identificadas, ele estaria trafegando em alta velocidade quando atingiu a vítima e fugiu do local sem parar para o atendimento. Uma equipe do SAMU foi acionada, mas infelizmente quando o médico chegou, constatou a morte ainda no local. O filho da vítima diz que o seu Antônio Carlos, ele costumava sair para beber, ele frequentemente consumia bebida alcoólica, mas não foi possível identificar, confirmar se ele havia ingerido álcool no momento do atropelamento. Lembrando que ele é a vítima, que ele era pedestre, ele estava a pé. Então, eventualmente, se ele estivesse desorientado, isso não anula a responsabilidade de quem atropelou parar para prestar os primeiros socorros. A gente ainda não sabe a dinâmica de como foi o acidente, mas a gente já sabe que, se quem provocou o atropelamento deixou o local, ele está cometendo um crime. Equipes da Polícia Militar atenderam a ocorrência, a área foi isolada, a perícia compareceu no local. Num laudo que vai ser apresentado pela Polícia Técnico-Científica à Polícia Civil, e também está sendo realizado o exame necroscópico. O motorista ainda não foi identificado e a polícia busca câmeras de monitoramento para encontrar esse Celta preto identificado por testemunhas, saber a placa do automóvel e assim chegar ao proprietário e eventualmente também ao motorista que provocou esse atropelamento e a morte desse senhor. Não foi o único acidente provocado nas últimas horas na região.
Você que está conosco pelo nosso canal do YouTube, preste atenção nas imagens de uma batida que aconteceu na manhã de hoje em pleno centro da cidade de Sorocaba. O motorista de uma carreta perdeu o controle da direção e invadiu a marquise de um banco no centro da cidade. Isso foi por volta de 4 horas da manhã e o motorista foi embora. Largou o caminhão ali com a fachada do banco parcialmente destruída, é uma agência do Banco Bradesco, e com os funcionários descobrindo do acidente conforme iam chegando para trabalhar logo cedo. Não há informações de feridos. Na calçada não havia ninguém no momento. No caminhão não se sabe quantas pessoas estavam exatamente, mas o curioso é que o alarme da agência bancária não foi acionado na hora do acidente. Então quem percebeu que tinha um caminhão obstruindo a entrada do banco foi a primeira funcionária que chegou, ligou para os patrões, ligou para os responsáveis pela agência em Sorocaba e aí a polícia foi acionada. Ninguém passou, ninguém viu uma carreta atravessada como uma cena comum. Quem está conosco no nosso canal do YouTube está vendo que a cena chama muito atenção. Se você está nos ouvindo só pelo rádio, tiver a oportunidade daqui a pouco, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, para você ver a cena, no mínimo inusitada, para não dizer tensa, porque você não sabe a estrutura do prédio, como é que ficou depois desse acidente. Agentes da Secretaria de Mobilidade, os amarelinhos de Sorocaba, foram acionados, coordenando o fluxo na manhã de hoje. O trânsito está parcialmente interditado. Depois da retirada da carreta, é preciso fazer uma análise no prédio para saber se não afetou de alguma forma a construção de uma maneira que interrompa os atendimentos. Na manhã de hoje esquece, mas pelo menos para a tarde ou até para os próximos dias. Um outro acidente foi registrado em Jundiaí, também no final de semana, na noite de ontem, e 2 pessoas ficaram feridas depois da batida entre um ônibus e um carro na Avenida Samuel Martins. O motorista do carro teria ignorado o sinal vermelho, sinal de pare, na verdade. Ali não tinha um semáforo, mas tinha sinalização de pare, portanto a preferência era do ônibus. O motorista do carro de passeio invade, o motorista do ônibus até tentou frear, mas pelo tamanho, pelo peso do veículo, ele não conseguiu evitar a batida e acabou acertando ainda uma casa. Segundo o Departamento de Trânsito de Jundiaí, 2 pessoas que estavam no carro foram socorridas com ferimentos leves. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista do ônibus e ninguém que estava no coletivo ficou ferido também. 10h18, para a gente seguir com o nosso giro aqui das primeiras informações que marcaram as últimas horas na região de Campinas. O repórter Guilherme Selegato vai contar para a gente um trabalho realizado pela Guarda Municipal. Há um trabalho na região central sendo intensificado para o combate principalmente ao tráfico de drogas e aqueles furtos que acontecem principalmente na região próxima ao Terminal Central. Foi durante um patrulhamento que os GCMs viram uma movimentação estranha. Um suspeito entrando em uma pensão. Ali, descobriram que este homem é suspeito de ter cometido crimes contra lojas na região central e está ligado ao tráfico de drogas daquela região. Até máscaras de filme de terror foram apreendidas, usadas justamente nesses crimes para, além de amedrontar as vítimas, esconder o rosto no caso de alguma câmera de monitoramento flagrar o crime. Guilherme Selegato, no Giro da Informação do Manhã Bandeirantes. A apreensão aconteceu em uma pensão na Avenida 20 de Novembro, na região do Viaduto Cury, em Campinas, que inclusive é conhecida pela polícia pelo tráfico de drogas. Durante a ação da guarda, os agentes localizaram um homem suspeito em frente à pensão e que fugiu ao ver os GMs. Quando avistou um indivíduo, em atitude suspeita, que correu para dentro dessa residência. No final do corredor tinha uma porta aberta e uma mesa. Tinham 10 porções de cocaína, uma balança de precisão e um pote de achocolatado com mais 250 gramas do entorpecente. Ainda durante buscas pelo quarto, também foram apreendidos diversos celulares, máquinas de cartão, documentos, facas, uma arma falsa e balança de precisão. O caso foi registrado aqui no 1º Distrito Policial de Campinas. Além dos itens encontrados pelos agentes neste quarto,
a guarda também localizou peças de roupas que estavam com etiquetas de uma loja que havia sido furtada no início do mês, na região central da cidade. Um detalhe que chamou a atenção foram essas máscaras de personagens de filmes de terror, que também foram encontradas e que a guarda acredita serem usadas em roubos para assustar as vítimas. Até o momento, o suspeito não foi localizado. Às 10 horas e 20 minutos, um homem foi preso em Campinas suspeito de furtar cabos de cobre e metais de uma antena do Aeroporto Internacional de Viracopos. Isso uma semana depois de Viracopos precisar suspender pousos e decolagens por cerca de 45 minutos em função de um furto que aconteceu também naquele mesmo local. A Polícia Federal é quem está investigando e uma equipe de serviço da aeronáutica realizava a segurança na região da antena quando foi preso em flagrante o suspeito na maior cara de pau, furtando os cabos e a fiação da antena. Revista pessoal foi feita e ele confirmou que estava com os cabos e ali foi dada a voz de prisão. O suspeito foi conduzido à delegacia da Polícia Federal em Campinas para a elaboração do auto de prisão em flagrante e a investigação não vai parar por aí não. Quer saber para onde ele venderia esse material, porque só tem furto de cabo, só tem furto de fiação de cobre, porque tem alguém que compra esses produtos. É ilegal comprar cabos de ferro velho? Não. Desde que tenha a origem identificada, desde que tenha nota fiscal, desde que seja todo um procedimento lícito. Agora, aquele que compra o cabo, que não tem origem ou que claramente vem de algum roubo ou de furto, está praticando o crime de receptação e é em cima deles que a polícia vai nessa próxima etapa de investigação. 10 horas 22 minutos. A Nath Luquezzi já está aqui com a gente nos nossos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas. Hoje eu não vou nem perguntar se faz frio ou não, porque é redundante. Ô segundinha gelada. A pergunta é, o frio veio para ficar ou é uma passagem rapidinha só? Nath, bom dia para você. Bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Olha, o frio veio para ficar até no máximo sexta-feira. Por enquanto, é o que temos de informação sobre o clima. A gente viu que tudo que eu prometi realmente foi cumprido nesse domingão, chuva, realmente aquele tempinho gostoso no Dia das Mães. E esse tempo permanece até sexta-feira, quando provavelmente alguma outra frente fria ou outro sistema entre aqui no Sudeste. Então, pelos próximos dias, as temperaturas máximas não devem ultrapassar os 26 graus. Até a próxima sexta-feira, os índices devem permanecer a menos típicos de outono e não há expectativa de ocorrências de chuvas. Inclusive, os termômetros no domingo, a mínima foi de 16 graus, máxima de 22. Hoje, o panorama também serão ali semelhantes, então variando de 15 a 22 graus. Na terça-feira, amanhã, o sol aparece um pouco mais e as temperaturas vão subir um pouquinho, com máxima de 25 graus. Ainda assim, o tempo deve permanecer nublado, porém não chove até sexta-feira. E claro, durante a semana os serviços de meteorologia eles vão atualizando os boletins e eu vou trazendo novas informações sobre possíveis frentes frias que podem sim adentrar o Sudeste ainda no final dessa semana. Mais um motivo para quem ainda não se imunizou contra a gripe, procurar o posto de saúde mais próximo. Nesse final de semana nós tivemos o dia D em todo o estado de São Paulo, no último sábado, com postos espalhados em mercados, shopping centers, outros comércios, além dos centros de saúde de Campinas e de toda a região. Daqui a pouco nós vamos saber o balanço desse dia D no estado de São Paulo e quem eventualmente perdeu a oportunidade de se vacinar no final de semana. Ainda dá tempo? Ainda tem imunizantes disponíveis? Essa campanha vai ser intensificada agora que o frio está dando as caras? O Manhã Bandeirantes conta para você na sequência, logo depois do intervalo. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes.
Atenção, estudantes! O Ministério da Educação anunciou as datas do Enem 2025. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio poderão ser feitas entre os dias 26 de maio e 6 de junho pelo site oficial no gov.br. As provas serão aplicadas em 2 etapas, nos domingos 9 e 16 de novembro. O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. Os resultados podem ser utilizados no SISU, ProUni e no Programa de Financiamento Estudantil FIES. Além disso, universidades públicas e privadas também usam as notas do Enem em seus processos seletivos. Quem quiser estudar fora do país também tem a sua chance. Universidades portuguesas com convênio com o INEP aceitam a nota do Enem como forma de ingresso. O edital com o valor da taxa de inscrição e outras orientações deve ser publicado em breve. Lembrando que o prazo para solicitar a isenção da taxa já foi encerrado no dia 2 de maio. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. O nosso amor. A novela que é sucesso em vários países do mundo está agora na tela da Band TV. Café com Aroma de Mulher. Uma história envolvente, onde o amor tenta superar as disputas, os preconceitos e os obstáculos. Café com Aroma de Mulher. De segunda a sexta, 8h30 da noite, na Band TV. Paixão de mulher. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério,
o jornalismo que busca atender o interesse público. Esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Manhã Bandeirantes. Quinto sinal marcou 10h30 da manhã, hoje segunda-feira, dia 12 de maio de 2025. Obrigado a você que está conosco desde cedo na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda você que está chegando com a gente agora. Até às 11h30 da manhã tem as principais informações da região metropolitana de Campinas, do nosso interior de São Paulo, do nosso estado e equipes espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Numa segunda-feira fria, e eu reforço o convite. Se você ainda não se imunizou contra a gripe, a vacina segue disponível nos centros de saúde de todas as cidades que acompanham a Rádio Bandeirantes Campinas neste momento. Agora, no final de semana, muita gente foi procurar o imunizante por conta do dia D de vacinação contra a gripe realizado em todo o estado de São Paulo. Não foi diferente aqui na cidade de Campinas, inclusive com autoridades presentes, com os grupos prioritários sendo aconselhados a procurarem não apenas os postos de saúde, mas os locais que disponibilizavam também o imunizante com equipes preparadas para esse atendimento. E será que a população procurou no estado como um todo? Foi atrás desse imunizante? Vamos saber como foi o balanço desse dia D e, mais importante até, saber do quanto é necessário a gente estar protegido nesse período em que estamos vivendo uma virada de tempo nessa semana do estado de São Paulo. Nossa convidada conosco neste momento, aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, é a doutora Lígia Negger, que é diretora de imunização da Secretaria Estadual de Saúde. Doutora Lígia, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer conversar com vocês e falar um pouco sobre essa vacinação contra a influenza. É uma vacina que já acontece no país desde 1999, né, com as campanhas de vacinação para a população com 65 anos ou mais, depois incluiu a população com 60 anos ou mais, e a partir de 2010, inclusão de novos grupos para vacinação contra a influenza, né? E a gente tem observado uma queda nas coberturas vacinais desde 2021, né? Com o ano passado, por exemplo, o estado de São Paulo atingiu 54% de cobertura vacinal apenas dos grupos prioritários para receber a vacina, né? E a estratégia de vacinação contra a influenza, esse dia D, é justamente para facilitar o acesso à vacinação. A vacinação ela começou no estado de São Paulo, em algumas cidades, desde o dia 28 de março, mas de uma maneira geral, no estado, a partir do dia 7 de abril, né? E a cobertura vacinal até sexta-feira estava no estado de São Paulo um pouco mais de 21%. Então, ainda muitas pessoas a serem vacinadas, e o grande objetivo desse dia de mobilização, que inclusive com a abertura de outros locais para vacinação, disponibilizando a vacina em alguns postos fora da unidade de saúde, né, justamente para facilitar o acesso e aumentar a nossa cobertura vacinal. É importante que essa população receba a vacina antes do início da maior circulação do vírus influenza, que é justamente o inverno, né? Por isso, dessa intensificação de vacinação, porque em 2025 o Ministério da Saúde incluiu a vacina influenza no calendário de vacinação da gestante, da criança e das pessoas com 60 anos ou mais, e também para alguns grupos específicos, mas é importante que essas pessoas recebam a vacina antes desse período, justamente porque a pessoa vacinada
demora cerca de 15 dias para ter anticorpos protetores, então é importante que essas pessoas recebam a vacina para evitar as complicações como pneumonias primárias ou secundárias causadas pela influenza, também internações e óbitos causados pela doença. Há uma previsão de quando a vacina estará disponível para a população em geral, doutora Lígia? Na verdade, não tem essa sinalização, porque, como eu disse, é uma vacina que está disponível no calendário de vacinação. Então, as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários podem receber a vacina até o final do ano, né? Mas ainda não temos essa sinalização do Ministério da Saúde de ampliação da população em geral para receber a vacina contra a influenza. Mas, apesar de fazer parte do calendário de vacinação, que as pessoas dos grupos prioritários recebam a vacina antes desse período de maior circulação do vírus influenza. Nath Luquezzi, Manhã Bandeirantes, conversando com a Lígia Negger, diretora de imunização da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Bom dia, doutora. Entrando no site da prefeitura, né, na parte de vacinação, a gente já vê vacina sem fake news. A gente sabe que tem muitas fake news em torno de todas as vacinas, mas a gente sabe que quando estamos, né, em um período de alerta e tudo mais, existem muitas consequências. Quais que são as consequências dessas notícias falsas que são espalhadas em torno das vacinas? Olha, essas notícias, se a gente for falar, por exemplo, da vacina contra a influenza, né, nós tivemos lá em 2000, 2001, informações com relação a informações falsas, né, notícias falsas com relação à vacina influenza que impactou na cobertura vacinal, né? Foi necessário um trabalho de orientação, um trabalho de comunicação intensa para a mudança desse comportamento e aumentar a cobertura vacinal. Com a vacina Covid, né, isso se intensificou, essa questão das notícias falsas, né, e com as redes sociais, as pessoas acabam encaminhando notícias sem saber se aquela informação é verdadeira, né? E acaba fazendo como se fosse um vírus mesmo, né? A disseminação de notícias, ela pode ser para o bem ou para o mal, né? E acaba disseminando de uma forma como se fosse um vírus, impactando nas coberturas vacinais. Então, para melhorar e diminuir essa questão de hesitação vacinal e combater as notícias falsas, além das iniciativas que as secretarias municipais possuem, né? A Secretaria de Estado da Saúde também tem uma página importante para pesquisa com relação às vacinas que fazem parte do calendário de vacinação, não só a vacina influenza, mas referente a todas as vacinas que fazem parte do calendário de vacinação, que é o Vacina Sem Dúvidas, né, uma página onde tem perguntas e respostas referentes à vacinação e que está disponível no site da Secretaria. Então, há necessidade de um combate a essas notícias falsas para aumentarmos as nossas coberturas vacinais. E o que a gente tem observado nesses 2 últimos anos, uma adesão, principalmente com relação às vacinas que fazem parte do calendário de vacinação nos menores de 2 anos de idade, uma adesão melhor, e a gente observa um aumento da cobertura vacinal. Em algumas vacinas, por exemplo, houve um impacto positivo, aumentando a cobertura vacinal de cerca de 20%, como é o caso, por exemplo, da tríplice viral, que protege contra o sarampo, cachumba e rubéola. Também houve um impacto
positivo na vacina contra a febre amarela, na vacina BCG, que protege contra as formas graves da tuberculose. Então, nós tivemos um impacto positivo, não só com relação ao combate às notícias falsas, mas também às ações realizadas pelos municípios de intensificação de vacinação, de busca de faltosos, vacinação na escola, enfim, várias estratégias para melhorar a cobertura vacinal. E falando de febre amarela, a região de Campinas é uma região que está num momento crítico de aumento de febre amarela, de circulação da febre amarela, e com estratégias importantes também com relação à proteção das pessoas contra essa doença, né, com vacinação em área rural, em áreas de difícil acesso, em áreas onde há o maior risco de contrair a doença, né? Então, é uma vacina que está no calendário de vacinação a partir de 9 meses de idade, mas nessas áreas com circulação da doença, a vacinação a partir de 6 meses de idade. E essa dose, entre 6 e 8 meses, é considerada necessária uma revacinação na idade preconizada, com intervalo de 4 semanas entre as doses. Então, a região de Campinas é uma região que está também com uma intensificação de vacinação contra a febre amarela. Há uma grande expectativa também pela autorização do imunizante contra a dengue desenvolvido pelo Instituto Butantan no estado de São Paulo. Hoje, o imunizante que se tem autorizado, ele continua disponível nos centros de saúde e segue para alguns públicos específicos, diretora? Exatamente. Hoje, a vacina contra a dengue, ela começou desde 2024, março de 2024, numa área específica, na região de 11 municípios, né, do Alto Tietê, ali na região do Alto Tietê, com expansão dessas recomendações ao longo do ano, chegando agora a 492 municípios com a estratégia de vacinação contra a dengue, né? E de acordo com o registro dessa vacina para uso no país, de 4 a 59 anos, né, o Ministério da Saúde avaliou o público que tinha maior risco de internações causados pela dengue, por isso dessa recomendação na população de 10 a 14 anos de idade. Ainda mantém-se a recomendação de vacinação dessa população de 10 a 14 anos, existe uma possibilidade de ampliação do número de municípios, né? Essa avaliação é feita pelo Ministério da Saúde, numa discussão entre Estado, municípios, né, para ampliação dessa recomendação. Nath Luquezzi? Perfeito. Eu acho que uma dúvida que paira no ar, é a maior para todo mundo, é quais vacinas eu devo tomar, quais vacinas os meus filhos devem tomar de acordo com a idade. Essas informações eu consigo onde? Eu consigo indo até um postinho de saúde mais próximo, um centro de saúde? Como eu consigo essas informações, doutora? Nós temos disponível no site da Secretaria da Saúde o calendário de vacinação específico para cada idade, né? Então, para a criança, para o adolescente, para a gestante, para o adulto, para as pessoas com 60 anos ou mais, quais as vacinas recomendadas para cada segmento da população. Os municípios também possuem nos seus sites as informações relacionadas à vacinação e também, logicamente, as unidades de saúde. Havendo dúvida com relação ao esquema de vacinação, procurar qualquer unidade de saúde para ver se está em dia com a vacinação. Além disso, também há disponibilização dos sites relacionados à Secretaria da Saúde com essas informações e também, como eu falei, a vacina sem dúvidas, onde há orientação com relação ao combate às notícias falsas.
Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes, a quem agradecemos imensamente pela atenção com o nosso ouvinte, com a Lígia Neger, diretora de imunização da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Diretora, muito obrigado pela sua atenção. Espaço sempre aberto para falarmos sobre saúde, sobre temas tão importantes aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Uma boa semana de trabalho à senhora e toda a sua equipe. Muito obrigada pela oportunidade de conversar com vocês. Lembrando que a vacina é a única forma de proteção mais eficaz contra as doenças. Às 10h45, marcou o quinto sinal. Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, o nosso assunto é cultura. Tem cidade da nossa região preparando uma comemoração especial para o aniversário que está por vir. Data cheia, 360 anos de fundação. A gente vai saber um pouco mais sobre essa programação e falar sobre a cultura aqui da região do interior de São Paulo, logo depois do intervalo. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Olha, os motociclistas que passarem hoje pela Avenida Rui Rodrigues poderão participar de um pit stop educativo e retirar brindes. Esta ação faz parte do movimento Maio Amarelo de 2025 e é fruto da parceria entre a INDEC e a concessionária Via Colinas. A abordagem acontece no sentido bairro centro da via posterior à estação BRT Morumbi e vai ser a partir das 9 horas da manhã. Os folhetos informativos que promovem a segurança no trânsito serão entregues por educadores e agentes de mobilidade urbana da INDEC. Já a Via Colinas vai distribuir kits contendo adesivos refletivos para capacete e spray anti-embaçante para viseira. Os motociclistas serão orientados sobre a importância de respeitar a velocidade regulamentada, a sinalização e a utilização correta dos equipamentos de segurança. Para mais informações, acesse bandmulti.com.br. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes @Família Gianni. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. Bem, amigos, estou de volta à Band com o programa Galvão e Amigos. Falaremos de futebol, automobilismo e vários outros esportes. Comigo estarão Casagrande, Falcão, o Mauro Naves e sempre convidados especiais. Haja coração para essa novidade. Galvão e Amigos, toda segunda, 10h30 da noite, ao vivo, na Band TV. Manhã Bandeirantes. 10h48. Está chegando a hora. No próximo mês de junho, a cidade de Atibaia vai comemorar 360 anos. Data cheia, assim, sempre merece uma festa ainda melhor, ainda mais atrativa para toda a região, ainda mais numa cidade que tem como um dos seus pontos principais o turismo, a parte gastronômica, a parte cultural. E tudo isso deve fazer parte das festividades entre os dias 19 e 24 de junho. Para a gente falar um pouco mais sobre as comemorações, mas também sobre o investimento em cultura, os desafios para uma cidade como Atibaia, numa área tão necessária para a nossa formação humana, nosso convidado aqui nos nossos estúdios, na Rádio Bandeirantes Campinas, é o secretário municipal de Atibaia, na pasta de cultura, o Samuel Quinto.
Secretário, muito obrigado por atender o nosso convite, estar presente aqui conosco. Seja bem-vindo aos nossos estúdios aqui na Rádio Bandeirantes. Um bom dia. Bom dia a todos. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar com vocês hoje. Espero poder ajudar bastante. Secretário, de 19 a 24 de junho, estou vendo aqui as atrações já confirmadas. Tem show com Fernando e Sorocaba, tem show de axé com Tatal, ex-vocalista do Araqueto. Tem festividade religiosa, porque a data cai no meio do feriado de Corpus Christi. Isso. Como é que foi planejado esse período em que Atibaia comemora, mas também convida a gente da região, do estado todo, para comemorar junto o aniversário? Pois é, então, a gente está comemorando 360 anos, né? Como você falou, uma data fechada, assim. Então a gente pensou, nossa, precisamos fazer uma super comemoração, né? E então pensamos no seguinte, em 6 dias de comemoração a partir do feriado de Corpus Christi, que é na quinta-feira, né, dia 19, e vai até o dia 24, porque cai numa quinta, né? Então depois a gente tem sexta, sábado e domingo aí temos as atrações, segunda e terça-feira culmina, então, propriamente dito, com o aniversário da cidade, que é dia 24. Então a gente tentou contemplar a maioria assim esmagadora da cidade. Então a gente vai ter um show de axé, tem um show de sertanejo, que não pode faltar, né? Nossa região. Tem uma banda que está comemorando uma grande trajetória também, assim como a cidade. Então pensamos que seria o Raça Negra, né? E a gente tem 2 elementos surpresa, que agora a gente já divulgou, mas que serão assim... Spoilerzinho. Não tão surpresa assim. Não tão surpresa, pero no mútil, né? E a gente vai fazer, então, 2 atrações inéditas para a cidade, né? Que aí eu conto já. Agora, secretário, são artistas renomados, são nomes consagrados na música brasileira, mas a prefeitura divulga que conseguiu reduzir os custos em 22,5% em relação à festa do ano passado, incluindo um corte de 1,5 milhão no orçamento da cultura no início de 2025. Como é possível fazer uma festa desse tamanho com menos dinheiro do que os eventos anteriores? Olha, isso é uma excelente pergunta, dá para um curso inteiro de gestão sobre isso, né? O que tem acontecido é que a gente tem feito um programa realmente de gestão dos outros eventos que acontecem dentro da cidade. Então a gente vai fazendo o que é necessário para que aquele evento ocorra sem perdas. Então o que a gente percebeu é que havia muitas perdas em determinadas áreas. O dinheiro, às vezes você pedia vamos supor que você quer fazer um evento num bairro X e aquele bairro tem uma demanda de um som, de uma iluminação, de banheiro químico, mas estava além do que era realmente necessário. Então agora a gente faz uma filtragem muito maior e com isso a gente consegue enxugar mais a máquina para a gente dedicar para os eventos macro, né, como o aniversário da cidade, por exemplo, que mesmo com esse corte orçamentário a gente conseguiu ainda, juntando ali um troquinho daqui, um pouquinho daqui, a gente vai conseguindo cumprir esse cronograma. E a ideia de ficar mais barato foi porque a gente, em relação ao ano passado, foram 5 dias de evento. Esse ano a gente vai fazer 6. Então, quando a gente dilui o custo em relação aos 6 eventos, ficou mais barato, entende? Então, diante disso, a gente vai conseguir fazer uma boa comemoração de 360 anos. E aí já deixo o convite para vocês, obviamente, para irem lá assistir. Nath Luquezzi, Samuel Quinto, secretário de Cultura de Atibaia, nosso convidado aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, Samuel. Fiquei interessada na Paixão de Cristo, que eu estava vendo várias chamadas, inclusive quase que me inscrevo. Vocês estavam fazendo chamadas ali para os testes e tudo mais. Então, vai contemplar ali muitos artistas, desde bailarinos, pessoal que toca. Como que vocês fizeram todo esse processo e o que a gente pode esperar dessa Paixão de Cristo, que eu vi que vai ser bem diferente? Legal, Nath, obrigado. É o seguinte, a gente pensou que a cidade nunca recebeu uma ópera. Ele não é um musical. Existem vários musicais que falam sobre esse assunto. Existe filme, né, do Mel Gibson, por exemplo, mas nunca houve uma ópera e a cidade não teve a oportunidade de ver um espetáculo com essa magnitude e dar a oportunidade das pessoas conhecerem outra manifestação artística e cultural. Então a gente desenhou esse modelo da ópera que vai retratar a Paixão de Cristo e vai ser no dia do feriado de Corpus Christi. Então já comunica bastante com a cena em si, né, o calendário brasileiro. E a gente vai ter então a orquestra da cidade tocando, né?
E esse espetáculo contempla balé contemporâneo, balé clássico. O balé clássico, ele representa, toda vez que ele entrar em cena, representa que Jesus ressuscitou e está todo mundo feliz comemorando aquilo. E o balé contemporâneo é o oposto, vai representar o sofrimento que Jesus vai enfrentar ali na Via Crucis. Então ele contempla cantores, ele contempla elenco, balé clássico, balé contemporâneo, orquestra. Então um espetáculo que dá para todo mundo participar. E aí o que a gente fez? Um chamamento público para quem quisesse se inscrever. Se inscreve. Dá tempo. E a gente abriu um chamamento para toda a cidade que quiser participar desse espetáculo. E a pessoa diz assim, mas eu nunca atuei na minha vida. Mas vem atrás que a gente junto a gente consegue, né? E aí essa vai ser, então, a abertura do aniversário da cidade com a ópera falando da Paixão de Cristo, uma super produção que tem mais de 300 pessoas em cena. Nós estamos conversando com Samuel Quinto, que é secretário municipal de cultura na cidade de Atibaia, mas tem um enorme, vasto e premiadíssimo currículo na área de artes. É membro da Royal Society of Arts, um prestigiado título concedido pela coroa britânica. É embaixador das Nações Unidas para a Cultura, para a Paz, imortal da Academia de Letras e Música do Brasil. É da Academia Imortal de Letras do Brasil. Recebeu o troféu Castro Alves de Excelência Literária, só para ficar em alguns dos títulos, algumas das honrarias. E um pouco dessa história que há 10 anos se encontra com Atibaia. Em que momento, secretário, o senhor decidiu se mudar aqui para o interior de São Paulo? E qual foi a virada de chave para assumir uma secretaria de cultura nesse momento? Bom, eu morei fora alguns anos na minha vida, fazendo minha trajetória enquanto artista, né, enquanto pianista. E quando eu voltei para o Brasil, eu queria morar num lugar tranquilo, né? Eu vivia numa cidade que era tranquila no final da minha ida fora do Brasil, que era a cidade do Porto, em Portugal. Então, já que eu tinha que voltar, porque tinha que ficar com os meus pais, cuidar, né, na idade avançada, né, saúde, meu pai tem Parkinson, então eu queria ajudar muito nesse processo, mas eu queria viver numa cidade mais tranquila, que tivesse segurança, que tivesse infraestrutura, e eu tenho amigos que disseram, olha, vem conhecer Atibaia. Então, eu vim só naquela de conhecer, tô há 10 anos, conhecendo. E agora recebi no final do ano passado um convite do nosso prefeito, né, o Daniel Martini, que é um grande amigo, uma pessoa muito íntegra e responsável, que quer fazer realmente uma gestão nova para a cidade. Ele me chamou para esse desafio, ele falou, olha, você não quer tocar a cultura, você é um cara que tem uma experiência, que eu toco piano desde 4 anos de idade, né? Então, e já vão alguns anos, não vou entregar aqui. e aí ele me convidou e eu aceitei com maior honra, assim, estar nesse desafio com uma equipe maravilhosa. A gente tem ótimos profissionais lá e a gente quer fazer, então, uma gestão cultural diferente, trazer essas novidades como a ópera. E a gente vai ter também no aniversário da cidade, pela primeira vez, os artistas da cidade vão tocar no palco principal. Nunca houve isso, era uma demanda que a gente ouvia há muito tempo. A pessoa falava assim, poxa, eu tenho minha banda aqui, o meu grupo, nunca a gente toca no aniversário da cidade, a gente só toca nas feiras, ali nos cantinhos. Então a gente fez um dia, que após a ópera, né, dia 19, a gente faz a Paixão de Cristo, no dia 20, só as bandas da cidade que vão se apresentar. Então, diante disso, foi uma proposta que o Daniel falou, olha, inova. E aí eu tô agora aqui nessa pasta aqui na gestão da cultura. Que demais. E você fala bastante também dos artistas locais ali de Atibaia e tudo mais, saírem do país, ter essa internacionalização, vamos dizer assim, usar as redes sociais, porque a cidade vai sendo benquista no meio, na cena cultural. Queria que você falasse um pouquinho sobre. Ah, ótimo. Isso é um dos planos da gente, porque o que acontece quando a gente viu todos esses artistas que estão lá dentro, a gente olha para aquilo e diz assim, nossa, aqui é um grande celeiro. A gente tem pessoas maravilhosas que deveriam estar falando no mundo inteiro, né, mostrando esse trabalho. E o aniversário da cidade é uma dessas vitrines, né? Então a gente, por exemplo, nós vamos ter, e a gente quer contemplar o máximo de pessoas possíveis pelo estilo musical. Então a gente vai ter um dia de rock internacional, nesse dia do aniversário, o rock internacional, rock nacional, um grupo que ele é do Caribe, mora em Atibaia, artista internacional, cara, maravilhoso. Ele vai fazer um evento só de música caribenha e a gente vai terminar com uma grande dupla sertaneja que está despontando aí no cenário agora.
que é o Felipe e o Thiago, e vão estar junto com a gente fazendo o fechamento desse evento maravilhoso. Então, a ideia é usar essa vitrine para mostrar para o Brasil, para o mundo, a qualidade dos artistas que a gente tem aqui na cidade. Secretário, o senhor também é diretor do Instituto Brasileiro de Neurociências, então também é uma formação diferente da área cultural. Ou não é tão diferente assim? Como é que o senhor consegue associar essas duas paixões, essas duas missões de vida, agora à frente de uma secretaria que a gente sabe que tem as limitações burocráticas, tem as suas dificuldades e tem os desafios de fomentar a cultura no município como Atibaia? Olha, parece que é diferente, né? Mas a cultura, a arte, ela é uma manifestação muito acentuada do cérebro. Para vocês terem ideia, só para esclarecer para todo mundo que está assistindo, eu sou pianista, mas também sou neurocientista, né? Eu ando com as duas áreas de atuação. Nas duas aí eu tenho o meu curso, graduação, pós-graduação no sentido. Então, quando você faz alguma ação ou um pensamento, vamos supor que você diz assim, vamos fazer um cálculo matemático. O fato de você tocar um instrumento envolve muito mais áreas cerebrais do que um cálculo matemático. Então, a manifestação artística que está inerente no cérebro humano, ela promove muita coisa. Desenvolvimento cognitivo, motor. Para vocês terem ideia, eu faço um trabalho, uma pesquisa aqui em São José dos Campos, no CITES, né, que é o Centro de Inovação e Tecnologia Aplicada à Saúde, com doença de Parkinson. E meu pai é parkinsoniano, eu até costumo dizer que ele é meu cobaia, só que não é cobaia, porque cobaia a gente mata no final, né? Mas ele está vivo, está bem vivo, graças a Deus. E uma situação que o parkinsoniano vive é que ele congela o movimento. Então, se ele está andando, e essa é a maior causa de morte, né, no mundo, é por causa da queda. Então, ele está andando, congela, cai, tem um traumatismo craniano. E eu consigo desbloquear o meu pai, por exemplo, quando ele começa a andar, que ele trava, eu digo, vamos pensar numa música que tenha ritmo, aí eu faço o ritmo no ombro dele, ele vai e anda. Olha só. Para você ver a importância da arte, da cultura, da música para o desenvolvimento humano. Então, diante disso, a gente tem feito um projeto junto com a educação para levar o estudo de musicoterapia, arteterapia para dentro das escolas, para valorizar as nossas crianças no sentido de desenvolvimento como ser humano completo, cognitivo, motor, essas pessoas terem pensamento crítico mais elaborado cada vez mais, porque essas áreas em desenvolvimento vão proporcionar isso para um ser humano. Então agora a cultura, ela está interligada, esse é um projeto do nosso prefeito, inclusive, de interligar as pastas. Então cultura conversa com a educação, conversa com o meio ambiente, conversa com a saúde, e aí a gente vai proporcionando para a cidade uma experiência nova. E isso está na crista da onda no mundo. Se você vê as escolas na Europa, foi onde eu vivi muitos anos, elas têm essa introdução de neurociência para as crianças entenderem esses processos. Por que a criança pensa o que pensa? O que eu estou sentindo o que eu estou sentindo nesse momento? É muito mais valoroso você mostrar por que o seu cérebro funciona desse jeito. Por que você gosta de música? Porque quando uma música toca, algum músculo do seu corpo começa a se mexer. Então faz algum sentido nisso, e ao invés de você gastar muito tempo entendendo sobre o Império Persa. Nada contra os persas, mas essa é a ideia. Agora, o senhor encontra ou encontrou algum tipo de resistência? Porque parte da sociedade, pelo menos do que a gente vê em redes sociais, nos comentários, que às vezes a gente recebe mensagens aqui, quando se fala em investimento em cultura, sempre cai para a imagem de um gasto desnecessário, de dinheiro jogado fora. Como quebrar essa barreira num país que respira a cultura mesmo que a gente não saiba, secretário? Olha, esse é um ponto legal porque tem muita gente que, por desconhecimento de causa, isso aconteceu comigo também. Muitas vezes eu olhava e dizia, não, mas por que eu vou trazer um tal artista e não reformo a Santa Casa? Porque existem verbas no setor público que são destinadas para uma ação. Ela não pode ser aproveitada para outra ação. Então, se eu recebi um dinheiro para uma ficha de eventos, aquele dinheiro só pode ser gasto naquela ficha de eventos. Eu não posso usar aquilo para construir uma escola. Então esse é o primeiro ponto. Então já que eu tenho que fazer aquilo, e a gente tem políticas nacionais como a Aldir Blanc, né, que é uma PNAB, ela vem uma verba destinada exatamente para a cultura. Eu não posso utilizar aquilo para reforma de hospital, para construir creche, nada disso. Então vou ter que gastar ali. Esse é um ponto.
O segundo ponto é que, como a gente já viu aqui, como é importante para a cultura, como é importante para a população, para um ser humano, ouvir um trabalho artístico. Olha, além de melhorar a sua saúde mental, porque se você tem endorfinas, dopamina circulando no seu corpo, você está bem, você está numa situação de bem-estar, você leva isso para a sua vida. Você vai trabalhar mais feliz, você vai ter relacionamentos familiares melhores, você vai conviver socialmente com as outras pessoas bem. Então é muito importante que a gente entenda que quando a gente pensa numa festa desse formato, a gente está pensando na saúde mental da população. Porque eu sou neurocientista, eu pesquiso sobre isso há décadas, então eu sei da importância que isso traz para o ser humano, para uma cidade, para a coletividade. Então, diante disso, as justificativas são essas. Venham comemorar, não fique criticando. Criticar faz mal para o cérebro, faz mal para o seu corpo. Você debilita, você tem enxaqueca. Ninguém quer viver com enxaqueca o tempo inteiro. Então, é uma possibilidade de você desestressar do dia a dia e ter um momento bem alegre ali. Até porque, Nath Lucchesi, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Com certeza. E para finalizar, eu queria saber quais que são os próximos passos. Porque eu imagino que você, como artista, enfrente a dualidade da parte mais corporativa, dos pensamentos e da parte em que você quer jogar o seu artista para fora. Quais que são esses próximos passos e o que você tem planejado aí nessa sua mente aí brilhante? Olha, não sei se vocês lembram de um desenho que era o Pink Cérebro. Sim. Mas o que vamos fazer hoje? Dominar o mundo. É que geralmente não dava certo, né, secretário? Poxa vida, esquece o desenho. Esquece essa parte. Vamos para o outro lado, então. Bom, como eu falei antes, a gente tem grandes artistas e por fazer parte de várias sociedades, várias entidades internacionais, a gente quer promover esses artistas fora. Legal. Então a gente está fazendo convênios com associações, com federações, por exemplo, a Royal Society, que eu sou membro na Inglaterra. A gente abriu uma conversação com eles para a gente mostrar artistas de lá. Com a Academia Francesa de Artes, Letras e Cultura, que eu sou embaixador deles. Então, a gente tem espetáculos que a gente monta dentro do Louvre. A gente pode levar artistas de lá para exporem no Louvre um celeiro, assim, né, que é muito grande. Então, diante disso, a gente está com um programa de internacionalização de artistas. Esse é um ponto que é muito positivo. E para frente, passado o aniversário da cidade, a gente vai utilizar uma outra vitrine, que é o Festival de Inverno. Que a gente quer fazer nesse mesmo modelo de ser alguma coisa grandiosa para mostrar a qualificação desses artistas, para que eles tenham a oportunidade de criar um portfólio legal. Porque a gente vai ter um som bom, iluminação boa, um palco legal. A gente vai fazer dentro de um parque, né? O Parque Edmundo Zanoni, que é muito bonito. Tipo um concerto na floresta. Você vai à noite, acendemos umas tochinhas, você vai lá dentro. Então já tem um cenário bonito. Então, diante disso, cada artista que vai ali fazer sua performance, ele tem a oportunidade de fazer um bom registro de imagem, né, de áudio, e promover, então, dá pra gente esse portfólio e a gente, vamos espalhar. Então, emendado no aniversário da cidade, já vem aí Festival de Inverno, aí eu volto aqui para contar de novo. Incrível. Combinado. Portanto, vem aí as comemorações de 360 anos da cidade de Atibaia, no próximo mês de junho. Vai ser no Centro de Convenções o evento, né, secretário? Isso, na área externa do Centro de Convenções. Ali a gente tem uma arquibancada bem grande, um formato de anfiteatro, cabe muita gente. Programação completa a gente pode acompanhar pelo site da Prefeitura, redes sociais. Exatamente, está tudo atualizado lá. E o senhor prometeu entregar um spoilerzinho pra gente, hein, secretário? Mesmo? Então a gente... Bom, que o Heitor é bom de memória. Não deu para escapar. Não deu. Então, sobre a ópera, a gente vai ter uma coordenadora de balé que tem renome internacional. Uau. Ela vai estar gerindo todo o processo do balé contemporâneo e clássico. Ela veio daqui de São Paulo, acabou de vir da Inglaterra, fez uma série de apresentações e ela vai estar com a gente ali naquela montagem para que seja excelente o trabalho. A gente não quer entregar para a cidade nada menos do que excelente. Então, diante disso, para quem admira muito o balé clássico em toda a região, venha conferir, porque vai ser realmente um negócio impressionante. Tem apresentador aqui no estúdio que eu já vi que tá marcando mais um olhinho. Se inscreve. Já vou me inscrever, hein? Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o Samuel Quinto, secretário de Cultura de Atibaia, quem agradecemos pela atenção com o nosso ouvinte. Espaço aberto para falar sobre cultura sempre, secretário. Sucesso em todos esses desafios e que o senhor consiga colocar em prática tudo que tem nessa mente que a máquina pública
não atrapalhe esses projetos, secretário. Muito obrigado, gente, pelo convite. Me senti extremamente honrado de estar aqui com vocês. E espero vê-los em breve e vão na cidade no aniversário. Com certeza. Show do Raça Negra, o senhor pode me esperar por lá. Às 11h09, um rápido intervalo aqui no Manhã Bandeirantes. Na volta a gente traz giro da participação do nosso ouvinte. Você que escreve, manda sua mensagem de áudio. Pode ser pelo YouTube, aliás, deixa eu já agradecer aqui ao Ivan Xavier, que está conosco aqui no YouTube, fazendo elogios ao secretário. Impecável secretário de Cultura, com esse currículo, com essa visão de grande sensibilidade, fará um grande diferencial na cultura, trazendo consigo, em exemplos, enormes benefícios à nossa cidade. Anibali Soma, se não for essa pronúncia, fica aqui o abraço também aqui, desejando um bom dia e os parabéns ao secretário. Levi Nota 10, mandando um salve. Salve, Levi. Muito obrigado pela sua audiência. Daqui a pouco, a sua mensagem é o destaque aqui na nossa programação. Manhã Bandeirantes. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Manhã Bandeirantes. 11h13. Vamos direto à participação dos nossos ouvintes. Para quem nos manda mensagem de áudio, nos escreve pelo 19 97102 1493. 11h13. Quem está conosco? Opa, bom dia. Doutor, presenciei um acidente sábado à noite, rodovia Dom Pedro Marginal, por volta de umas 8 da noite. Marginal, rodovia Dom Pedro, sentido Sumaré, sentido bairro São Marcos. Como é que foi, Mica? Marginal ali, à altura do Shopping Dom Pedro ali. Presenciei, cara, um acidente, uma vítima, do lado esquerdo da rodovia, a Marginal. E eu achei que de longe era um cachorro, por pouca visibilidade à noite, e era um corpo. E era um corpo de uma vítima, um homem de 24 anos, o Wellington, de Jaguariúna. E eu fui a primeira pessoa a parar lá e a tentar socorrer ele.
uma vítima grave, estado gravíssimo. Eu presenciei isso, o corpo estirado, a moto um pouco à frente. Eu fui a primeira pessoa a parar lá, cara. E provavelmente motoristas, eu acho que deve ter atropelado ele. E não pararam, provavelmente. E equipes da rodovia da concessionária lá, eu esqueci qual que é, da Dom Pedro, Rota das fez Bandeiras. o socorrimento, fez os procedimentos, só que a vítima morreu. Vítima em estado gravíssimo. Eu não sei se vocês têm informações sobre a causa do acidente, o que foi. Depois acho que chegou perícia, chegou polícia rodoviária militar, e eu presenciei isso, cara, uma cena muito, muito terrível. E disse que era uma vítima de Jaguariúna, né? Eu tava com uma moto Factor da Yamaha. Eu presenciei isso. Não sei se vocês têm um boletim, se vocês sabem realmente, de fato, o que aconteceu, cara. Uma cena muito triste aí nesse fim de semana. Muito obrigado pela mensagem ao Mica Pintor. Olha, a gente está em contato, vou repassar aqui a informação para a nossa produção, para a gente entrar em contato com a concessionária, porque a princípio a gente não tem detalhes desse acidente em si, mas parabéns pela atitude de não pensar duas vezes antes de ajudar a socorrer. Infelizmente, a batida pelo jeito foi forte, não foi possível o resgate da vítima com vida ainda, mas tenho certeza que você, como cidadão, fez a sua parte, diferente pelo jeito de quem provocou o acidente, que simplesmente foi embora. 11h15, tem mais mensagem de áudio, a gente gira a participação do nosso ouvinte. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Ale. Heitor Fredo. Assim, eu gostaria de mais a questão de informação, de pergunta, para ver se eu entendi direito, tá ok? Então, para você tentar receber quem foi lesado do INSS, o caminho vai no aplicativo, vê se você foi lesado. Notifica o governo. Aí vi que fui lesado, notifiquei o governo governo, minha aposentadoria estão pegando dinheiro que eu não autorizei. Aí o governo vai falar com a instituição que está tirando dinheiro irregularmente, pedindo para devolver o dinheiro para mim. Se eu entendi, é isso o caminho, é esse o caminho. Eu estou falando de uma forma popular, é isso. Sabe quando essa empresa vai devolver? Nunca. O que eu acho, na minha opinião, certo? Não é tirar o dinheiro do tesouro, é que quem teria que ir atrás da empresa falar devolve o dinheiro para mim é o governo. Você vai, indeniza rapidamente e o governo aciona. Mas além disso daí, Heitor Fredo, eu não estou vendo assim mobilizações, porque isso é muito grave. Cadê a mobilização lá de PSOL, desses partidos aí, provocando o STF para coisa andar rápido, que nem andou no 8 de janeiro? Isso aí, para mim, é tão grave quanto, se não for mais grave ainda. É uma opinião particular minha, mas é esse mesmo o caminho, Heitor Fredo, que o governo está dando de solução para as pessoas tentarem receber os valores do INSS? Um grande abraço a todos, DJ Ale. É esse o caminho, sim, meu caro DJ Ale. Então, se você ainda não tem o aplicativo, você entra naquele local onde você baixa todos os aplicativos do seu celular, você digita Meu INSS. Meu INSS. Clicou, você baixa esse aplicativo, ali vai ter o botão instalar, os termos de uso, como se fosse qualquer outro aplicativo que você baixa normalmente no seu celular. Aí você tem o acesso pelo Meu INSS, que você precisa fazer pela conta do site do governo federal. Aquela conta Gov, que a gente utiliza para várias situações no dia a dia. Autorizando o aplicativo, você passa a ter o acesso ao Meu INSS. Isso pode ser feito também pelo computador, entrando no site ali do gov.br. A partir de amanhã, os aposentados e pensionistas prejudicados com os descontos associativos irregulares primeiro vão ser informados de que eles levaram esse golpe, entendeu? Já que estamos falando aqui de uma maneira mais informal. Na quarta-feira, os beneficiários vão poder ver qual foi a associação que fez o desconto. Se você tiver dúvida, anote o número 135. 135.
É a central de atendimento do INSS. Tô tentando baixar, não consigo. Tô tentando acessar, não consigo. 135. Ligue e tire todas as dúvidas. Quanto à devolução do dinheiro, a gente vive num país em que a gente realmente passa a acreditar que não vão devolver essa grana de livre e espontânea vontade. Mas nós não estamos falando de livre e espontânea vontade. Nós estamos falando de uma obrigatoriedade em meio a uma investigação da Polícia Federal. Eu ouvi mais cedo os comentários da Thaís Freitas e do Cláudio Humberto, a quem eu respeito demais, mas eu quero fazer um contraponto aqui. Qual é o outro caminho senão esse? Porque a ideia é a seguinte: você notifica a empresa, ou associação, ou sindicato que aplicou esse golpe. Essa empresa tem 15 dias para dizer, não foi golpe. Se ela tiver documentação para isso, e a documentação for verdadeira, ainda assim o aposentado pode recorrer que não, eles me enganaram nisso ou naquilo. Isso diante de um amparo que a Polícia Federal já dá a essa investigação. Depois desse período, a empresa, a associação, o sindicato é obrigado a devolver o valor para o aposentado. E se não fizer? Se não fizer, já tem bens que estão sendo apreendidos. Carros, motos, dinheiro, joias, celulares. Aí o governo utiliza esse valor, que geralmente vai para leilão, para pagar o aposentado. Ah, mas e se não for o dinheiro suficiente, se a conta ainda não fechar ou se você não achar o responsável pelo sindicato? Bom, por trás de um CNPJ existe um CPF. Por trás de uma instituição aberta, mesmo que aberta exclusivamente para aplicar golpes, existe um CPF, uma pessoa física. E aí vai para cima dessa pessoa e vai para cima do patrimônio pessoal desta entidade, instituição aberta por essa pessoa, para esse cara responder judicialmente e pagar pelo que deve. Ponto. É a melhor das soluções? Eu entendo que não. Mas imagine se o governo anunciasse hoje que, olha, nós vamos pagar a conta e depois a gente corre atrás do reembolso. Vinha economista do Brasil inteiro reclamar que vai quebrar o país, que isso, que aquilo. E muito provavelmente os mesmos que hoje falam que essa não é a melhor solução iam estar bufando 3 vezes mais raiva. Então, me parece uma solução numa resposta relativamente curta, porque o golpe a gente ainda está entendendo os detalhes do golpe, mas já tem um caminho para pagar e tem que se estancar a sangria para que isso não continue acontecendo. A sangria parece ter sido estancada pela investigação da Polícia Federal. Se a devolução começar já nesta semana, me parece um prazo razoável diante do tamanho desse golpe. Vai acontecer durante a semana? A gente sabe que a desconfiança é gigantesca. Mas hoje, dizer que isso não vai funcionar é mais palpite do que avaliação. A gente tem que esperar o caminho que foi oferecido agora pelo governo. Pelo menos é assim que eu avalio este cenário. Mais mensagem de áudio chegando nessa reta final do Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia. Eu recebi uma multa semana passada, na hora que fui lá visitar a casa da minha mãe para ver como estava tudo em ordem, e meu carro foi roubado, né? Se você ver a placa aí, ó, meu carro foi roubado e meu carro era um Ford, e puseram a placa num... Eu não sei se é mentira isso daí, ou se é verdade, né? Puseram a placa num Toyota. Só que é o seguinte, cara, como que um lugar que emite multa não vê que o carro foi roubado? É só você entrar lá no negócio e você vai saber que o carro foi roubado, né? Inclusive, meu carro era da ProAuto. Eles pagaram direitinho. Acho que demorou um mês, eles pagaram direitinho, né? Então, eu acho uma sacanagem, cara, porque assim, eu ainda não tive tempo, né, de ir na delegacia para saber, né? Porque eu trabalho 2 horários, né, e não dá tempo para nada. Mas que é sacanagem, né? Então, sei lá, cara, se foi... Porque eu já tinha recebido uma outra multa uma outra vez, só que não tinha foto, não tinha nada, né? Eu nem sei onde eu pus essa multa. Aí eu entrei
para ver se tinha pontuação na minha carteira, não tinha nada, né? Então é isso. Olha, eu falar para você, a vida do brasileiro parece academia, é só golpe, 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 pelo amor de Deus. Alexandro Centro. Heitor, boa semana para você. Obrigado, Alexandro. Bom, isso que você viveu no mundo do crime se chama cabrito. Cabrito é um termo de um carro roubado que foi adulterado, ou quando uma placa de um veículo original é colocada numa placa de um carro que não bate. Então, pegaram o carro que roubaram, do Alexandro, ou falsificaram a placa, ou trocaram as placas para um outro modelo para gerar essa confusão no sistema, como aconteceu com você. O que eu sugiro para você, pelos anos que a gente tem também de cobertura de jornalismo policial? Procure a delegacia digital. Pelo tempo que se pede para elaborar um boletim de ocorrência, enfim, hoje você consegue fazer pelo seguinte site: delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br. Você já tem a informação da queixa do roubo de veículo, do furto de veículo. Com o número do boletim de ocorrência, faça um complemento dizendo que você teve o carro roubado já há algum tempo e que a placa do seu veículo foi identificada nessa câmera de monitoramento, nesse radar, e que a multa chegou até você. Depois, acredito que você... Aí, dessa parte agora, a gente vai ter que buscar mais informações. Mas eu acredito que pelo site do Detran você também consiga fazer essa informação para a multa não ficar aí perdida. O fato de não ter caído na sua conta, não ter caído na sua CNH já é alguma vitória. Mas eu imagino a dor de cabeça que você está nesse momento por algo que você não tem culpa de nada. Mas esse boletim de ocorrência de que o veículo apareceu e que chegou até você, tente fazer esse complemento, se for possível. Tem aqui o complementar boletim. É um dos itens na delegacia eletrônica da Polícia Civil, que daí você consegue, de onde você estiver, no horário ali de almoço, no intervalo entre os turnos, de repente, pelo menos, avisar as autoridades que isso está acontecendo. Mais uma mensagem de áudio aqui nessa reta final do Manhã Bandeirantes. Agora vai. O CBF acaba de confirmar Ancelotti como técnico da seleção brasileira. Agora vai, hein? Ancelotti, camisa vermelha que já está em produção. Agora vai. Agora vem o Hexa, Tandy Negrão. Olha quem está conosco, Tandy Negrão, portanto, trazendo uma informação quente e que você vai ter a repercussão completa daqui a pouco no Nossa Área. O anúncio feito pela CBF confirmando o ex-técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, como sucessor de Dorival Júnior. Eu tenho esperança de que vá mesmo, viu, Tandy? Porque o Brasil tem o melhor do mundo na última temporada, que é o Vini Júnior. Um dos melhores do mundo nessa temporada, que é o Rafinha. Jogadores que estão brilhando no futebol europeu. Para mim, o que precisa a seleção brasileira? Um técnico que arrume o sistema defensivo, dê liberdade para Vinícius Júnior e Rafinha jogarem e que não baixe a cabeça para Neymar e para o pai dele. Se a gente tiver um técnico assim, Copa do Mundo é um campeonato de 7 jogos, montando um bom time, dá para ganhar a competição. Aumenta a esperança de você ver o primeiro título da seleção. Olha só, eu já cansei de colocar a minha camiseta do Brasil, fazer a maquiagem e ficar esperando e perder. Então, pelo amor de Deus, esse ano que vem, por favor, hein? Será que agora vai? Acho que agora vai. É a minha chance de ver o Brasil ser campeão, hein? A repercussão completa e a análise também dos nossos comentaristas você vai ter dentro do Donos da Bola, meio-dia, falando também sobre o Campeonato Brasileiro da Série C, a derrota do Guarani, mais uma na competição. A expectativa para Ituano e Ponte Preta hoje à noite, meio-dia na tela da Band, com Carlos Batista e o timaço de comentaristas do Grupo Bandeirantes. Na sequência, 13h, tem o Acontece com a Laís Peçanha. 1h25 tem o Band Multi com a Amanda Florentino. E 1h30 da tarde, a Nath Luquezzi e a Lari Lopes esperam você para o Band Mulher, que
que hoje fala sobre o quê, Nath? Temos bastante assuntos a tratar hoje. Vamos falar sobre a saúde das mulheres, das mamães, que a gente sabe que às vezes fica de lado para cuidar dos filhos, então a saúde mental dessa mãe tem que estar muito em dia. A gente vai conversar com uma especialista sobre isso. Também vamos repercutir aí o caso do Papa, vamos falar um pouquinho, vamos receber uma especialista no programa e também vamos falar sobre autismo e dança, como a dança tem transformado a vida de muitos autistas, tudo isso e muito mais, à 1h30 da tarde, claro, com aqueles babados da vida dos famosos. Até amanhã, Nath. Até amanhã. Com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber, a gente fica por aqui. Vem aí o Nossa Área, continue conosco, continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Se você pretende prestar o Enem este ano, fique atento com as datas. As inscrições começam no dia 26 de maio e vão até o dia 6 de junho. De acordo com o anúncio do Ministério da Educação, as provas desta edição estão agendadas para os domingos, dias 9 e 16 de novembro. O edital com as regras do Enem 2025 será publicado em breve no Diário Oficial da União, com informações como as áreas de conhecimento do ensino médio e o valor da taxa de inscrição. No ano passado, a taxa foi de R$ 85,00. E vale lembrar que o Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica, além de ser usado por instituições de ensino público e privado. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band Mais. Nossa Área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO